usar termos, assim, difíceis, que às vezes... Da Faria Lima, né? Que não aproxima, né? Então, a gente tem que entender muito o nosso público. Se eu quero aproximar e se isso está dentro do meu DNA, não pode estar só pregado. Isso tem que estar realmente dentro da cultura de treinamento também, né? Então, a gente trouxe muito isso. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o grande Nilson Figueiredo, que além de sócio executivo da Revo, amigo e tal, mas tem mais um ponto aqui. Amigo, gostei do amigo. Esse amigo eu sempre fico de olho. Tem mais um ponto aqui que é relevante. É o cara que nesse ano não está dormindo. Que bom, hein? Só esse ano? Só esse ano. Só esse ano que eu não tá dormindo. Porque tá com a Laura agora em casa, né, tá com uma bebezinha de 5 meses, agora não tá dormindo. Não tô mesmo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mesmo não dormindo, estamos mais aqui para um episódio do Revocast e Richard, mais uma temporada aqui em São Paulo. Tô muito animado aí com as agendas que a gente definiu aqui para esses 2 dias de Revocast aqui. E o pessoal tem cobrado a gente de também fazer Revocast em outras cidades, hein? Fica aí, fica anotado aí, porque existe o desejo aí, de repente, de não só Rio de Janeiro, mas já tô escutando outras cidades, mas não vou dar spoiler aqui, não. Tem que fazer um tour aí. Não é? Sem problema. A gente podia fazer uma em Washington, que a gente vai agora... fazer um podcast lá, né? Pra ATD. Pra ATD, exatamente. Inclusive, já dando a dica, vai ter episódio sobre a ATD desse ano. Vai. E será que esse episódio vai ser em inglês? Não, ainda não. Não vou fazer você arranhar seu inglês, não. Deixa pra lá. Mas hoje temos um case também bem diferente, inédito, né? Um setor aqui que tem um desafio gigantesco. Eu acho que isso é bem legal e a gente até tá falando, será que o tanque tá cheio pro episódio de hoje, né? Vamos ter que fazer um pit stop aqui, né? Pra conseguir entender esse desafio. Então o que temos aí pra hoje, Richard? Então imagina que você trabalha numa empresa que tem um público de 15 mil frentistas, ou como eles são chamados na empresa, vendedores de pista. Mas apenas 600 estão engajados nos cursos online. O seu desafio é aumentar o engajamento e mudar a cultura de treinamento, que hoje é quase tudo presencial. A grande mudança que você traz é focar no conteúdo e não só no LMS. Olha a primeira dica aí. Você começa a trazer conteúdos com humor, leveza e buscando realmente conectar com o seu público-alvo. Além disso, você começa a ter um canal direto com o público sem depender dos líderes. E depois de várias outras iniciativas que vamos explorar aqui, você sobe de 600 para 27 mil conclusões em treinamentos não obrigatórios. Se fosse obrigatório era fácil, o não obrigatório que é difícil. Hoje vamos encher o tanque e conhecer o case da Ali. Estamos aqui com a Karen Rodrigues, que é gerente da academia corporativa da Ali. Karen, seja bem-vinda ao Revocast. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Richard, Nilson, obrigada pelo convite. Obrigado. E é isso, assim, vamos contar um pouco dessa história, né? Como é que foi esses nossos desafios aí nos últimos anos, né? E eu tenho certeza que o que a gente tem de experiência, o que a gente vivenciou, pode contribuir com outras áreas, né? Sim. Então, conta comigo aqui para compartilhar com vocês aqui um pouco dessa história. Muito bom. Vamos mergulhar a fundo aí, direto no desafio. Traz uma foto um pouco do antes. Qual era o seu cenário antes de fazer toda essa transformação que vocês fizeram na cultura de aprendizagem? Então, Richard, na verdade, assim, a Ali Combustíveis é uma empresa que está no mercado aí um pouco mais de 25 anos, né? Relativamente nova, né? E já grande pelo tamanho. Exato. Então, ela é considerada a 4ª maior distribuidora do país. Hoje, a gente pertence a um grande grupo, que é a Glencore, uma das maiores trades mundiais. E a gente tem postos espalhados aí em 21 estados. Então, o nosso desafio enquanto área de treinamento e desenvolvimento é como você vai conseguir levar um conteúdo, né, para um posto que, na verdade, não é uma franquia, né? Aquele posto não é seu, aqueles profissionais não são seus, né? E como que você leva cultura, padrão de atendimento, inovação, produtos diferenciais da marca, né?
Lembrando que esse é um público que, assim, eu costumo dizer assim, o frentista, o vendedor de pista, ele não é uma profissão, ele é uma ocupação, né? E muitas vezes você cobra desse profissional que ele tenha um bom atendimento, que ele sorria e tal. E muitas vezes ele não tem isso em casa, né? Que também é um grande desafio, né? Então, a gente tem um desafio de trabalhar com este público, né? E, ao mesmo tempo, levar um conhecimento, uma padronização para Brasil afora, aonde a gente sabe que a gente também tem ali, né, limitações de orçamento, a gente não consegue fazer treinamentos presenciais em todos os lugares, nem até chegar porque... em toda a cidade Exato, porque eu estou em 21 estados, mas cada estado desse eu tenho infinitas cidades, né? Então, eu tenho lugares onde eu tenho muitos postos e lugares que eu tenho um posto. Então, o desafio, o cenário, né, respondendo a sua pergunta, né, o cenário anterior é que o nosso carro-chefe era muitos treinamentos presenciais. Então, qual que era, assim, a nossa frustração? A gente já vinha, ao longo do tempo, tentando trazer a questão da parte digital, né? Que a gente nem falava assim, né? A gente fala chique, digital, né? Mas no passado ainda falava assim. Curso online. Curso online. Então, EAD, né? Ensino à distância. Ensino à distância. E era aquele formato muito antigo, né? A gente ainda, a área de T&D ainda tinha muitos desafios, era aquele formato de bonequinho, aquela coisa toda. Aquele que mexe a boca, mas não fala nada, e você tem que apertar 1000 cliques na tela. E às vezes era difícil até para um profissional que não estava habituado com aquilo ali, você não está lá para ensinar, não está naquele posto para poder ensinar, saber onde que aperta, o que faz e tal. Então, assim... às vezes não era feito nem para mobile, era feito para um computador e às vezes ele não tem um computador. Porque nem tinha muito essa tecnologia na época, quando nós começamos lá atrás, né? Que era ter, talvez, uma plataforma responsiva, onde você poderia usar o celular, tablet... Enfim, e aí realmente tinha muito essa questão do computador e às vezes os postos não disponibilizavam. Então, você tinha... Até porque esse é um ponto importante, como não é o seu negócio, é de um terceiro, você não consegue obrigar ele a comprar os equipamentos. Então, tinha postos que às vezes tinha uma sala, que poderia colocar um computador para todo mundo, né? Por outro lado, também o frentista podia enxergar aquilo como obrigação. E às vezes tem essa questão, não é seu funcionário, não tá no horário de trabalho, enfim, tinha essas particularidades. E nós não tínhamos o engajamento do digital, porque também tinha um pouco do preconceito. A gente sabe que na nossa área de T&D, a gente sofreu muito com essa questão, se é digital, se é EAD, não é bom, né? Não é bom, ou não traz, talvez, todo o conhecimento que a gente espera. Tinha muito isso do preconceito, né? E principalmente quando a gente está falando de um segmento que, às vezes, assim, havia públicos que nunca tinham experimentado. E quando você não experimenta e você não está aberto para o novo, você, às vezes, tem resistência. Você fala, é natural, ruim, né? Você colocou na sua cabeça que é ruim e pronto. Então, a gente tinha essa dificuldade. Embora a gente já tivesse feito algumas campanhas para poder incentivar o uso da plataforma, ela não ia. A gente tinha uma faixa muito pequenininha de usuários, né? Como você bem colocou aí na introdução. E, às vezes, a gente tinha uma faixa mensal que nem sempre conseguia usar essa faixa mensal. Né? Então, era um desafio muito grande. Então, esse foi, assim, a nossa dor, porque como é que eu amplio, né? Como é que eu diversifico, como é que eu consigo atravessar essa fronteira se eu tinha ainda uma barreira ali do digital. Agora, uma coisa curiosa é que agora, alguns anos depois, o projeto está super enraizado, sucesso, tudo mais, é difícil você pensar, nossa, como que era tudo presencial, né? É verdade. Porque assim, você pensa 1.500 postos de gasolina. Como que eu penso numa operação de logística para chegar em 1.500 postos de gasolina? Na verdade, não chega. E não chega. Não chega. Então, porque ou você realmente consegue aprovar um orçamento para fazer, ou às vezes você vai naquele lugar, vai atender só aquele posto. E tem uma outra particularidade do nosso negócio, a rotatividade ela é muito alta. Você pode treinar hoje, daqui 3 meses, não ter mais aquele profissional. Mas né? é engraçado, né? É inconcebível hoje você pensar que aquele era o modelo padrão. Hoje em dia parece séculos atrás. E tem uma coisa que o presencial o pessoal não fala muito, que é como é que é mais difícil a padronização, né? Porque mal ou bem você precisa de um instrutor, de um facilitador, e quando você pulveriza isso Brasil afora... Aí cada facilitador pode ser de um jeito. Pode ser de um jeito, vai ter um estilo, vai passar um pouco mais detalhado uma parte, vai passar mais
rapidamente outra. É verdade. E aí, assim, você já tem uma dificuldade de padronização, né? Mal ou bem, o digital com todas essas barreiras que a gente sabe que no passado existiam mais fortes, né? Acho que a pandemia foi um grande símbolo aí que, né, ajudou, né? Tirando, claro, o outro lado da pandemia, mas teve um sim. lado que impulsionou. A parte da educação. A parte da educação, né? Esse é um ponto. A gente até, assim, dando um passo para trás, a gente até tem um formato chamado ônibus escola que roda Brasil afora. Mas mesmo com esse modelo, que é presencial, né? Ele visita os postos e vai treinando, que é itinerante. Mas mesmo com esse modelo, que também é um projeto de sucesso, a gente não conseguia ir em todos os estados no ano, porque a gente não tem ônibus com a quantidade que a gente gostaria de ter, né? E tem também toda essa questão de logística, nem todo posto consegue receber um ônibus. Então, essa era a nossa dificuldade, e quando você bem colocou, veio a pandemia, tirando toda a parte ruim, obviamente, né, que ela trouxe para a sociedade, para a saúde das pessoas, mas olhando para a educação em si, a gente teve um ganho, um salto gigantesco, né, em termos de desenvolvimento. Então, a gente olha até para o Instagram, a gente vê a quantidade de cursos que são desenvolvidos e tal, e aí eu falo assim, gente, se essa galera toda tá olhando para isso, é porque o tanto que isso é importante, né? Então, a gente falou assim, a gente teve um divisor de águas, que quando teve a pandemia, todos os nossos contratos, todas as nossas iniciativas estavam já desenhadas, porque a gente faz o desenho para o ano. Eu tinha acabado de participar de uma convenção comercial, falando de tudo que ia acontecer no presencial, o que a gente ia entregar. Passou poucos dias, veio a pandemia, e aí vamos parar. A princípio a gente pensou assim, não, vai ser uns dias, né? Acho que todo mundo pensou isso, né? Vai ser uns dias só, daqui a pouco a gente volta e tal. Quando deu 30 dias que a gente viu que, cara, não tem aí uma previsão, eu como gestora da área, eu pensei o seguinte, na hora eu chamei meu time, e o bom é quando você tem um time que joga junto, que pensa como você, entende as mesmas dores, né, e tá em busca da solução, eu falei assim, cara, ou a gente vai pensar uma coisa diferente agora, ou a gente morre. A nossa área, porque assim, pensa, tá acontecendo uma coisa no mundo inteiro, a empresa vai olhar T&D? Não porque não seja importante, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo e naquele negócio, e aí o nosso segmento ele se tornou área, aí dentro das classificações ele tornou uma área essencial. E a gente treina proximidade, porque um dos DNAs da ALI é proximidade, simplicidade, agilidade. Então, proximidade, o nosso atendimento é chegar perto do cliente, aproximar do cliente, falar o nome do cliente. E a Covid, ela trouxe... Não pode. Não pode nada disso, totalmente o contrário. Então, assim, a gente teve um problema de... Perdemos o nosso carro-chefe, que eram os treinamentos presenciais. O conteúdo tinha que ser totalmente, você vinha de uma cultura com um conteúdo já, de bonequinho e tal, de uma cultura de EAD, e também o conteúdo, porque o conteúdo vinha todo de uma padronização, de proximidade e tal, e que agora não dava para ser assim. Então, a primeira coisa que a gente fez foi assim, olha, a gente vai ter que criar um podcast. Aí nós criamos o Tanque Cheio. Por que o podcast? Porque o podcast foi o mais rápido. Embora a gente não sabia como fazer isso, pegamos um papel, fomos fazendo as perguntas ali aleatórias, gastamos um dia para gravar um episódio, de tão difícil que era, mas a gente fez o lançamento do nosso podcast. Pode ser um MVP, assim, vamos testar, vamos botar alguma coisa rápida. E a gente nem sabia como fazer isso, e falou assim, gente, vamos tentar levar algum conteúdo para esse revendedor e para esses frentistas que estão vivendo esse momento difícil e que não sabe nem como lidar com isso, como é que eu posso levar conteúdos que vão ajudá-lo em vários aspectos? Aí tem a questão do emocional, da saúde, da segurança, do próprio atendimento que a gente teve que mudar, porque o cliente que ia no posto também não queria proximidade, mas ele precisava abastecer. Então, a gente foi desenvolvendo isso. Só que aí, só o podcast não adiantava, né? Porque a gente estava levando ali conteúdo semanal, mas só o podcast não adiantava, porque eu precisava levar conteúdos mais específicos do meu negócio. E o podcast mais técnico. Né? E o podcast, a gente abriu para o público, então ele era um pouco mais genérico. E aí foi quando a gente falou assim, a gente precisa buscar um parceiro que possa nos ajudar nesse sentido a desenvolver um formato. E já que a gente vai construir um conteúdo novo, vamos pensar a forma, né? Conteúdo e forma. E aí foi quando a gente conheceu a Revo, né? Que na verdade era até outro nome na época, né? Mas assim, a gente conheceu a Revo
E aí eu lembro que eu vim para São Paulo, sou de Belo Horizonte, eu vim para São Paulo, a gente fez uma reunião, até fomos tomar um café, e eu falei, a minha pão de dor... queijo. eu falei, a minha dor é essa aqui, é essa, eu tenho essa situação, esse cenário, e como que eu consigo desenvolver conteúdos que possam, no momento que tá todo mundo tenso, eu conseguir levar conteúdos específicos, técnicos, mas que tenham uma pegada de humor, né? Leveza. E que, ao mesmo tempo, traga esse engajamento, que o cara, assim, tenha alguma coisa que associe com ele, que chame a atenção dele. Então, a gente acabou, dentro dessa discussão com vocês, né? A gente pensou nos conteúdos, e uma das formas é trazer um mascote. Um mascote que eu falo assim, um personagem, né? Uma persona que pudesse identificar ali com o nosso público principal. E uma pessoa real, não um boneco. E uma pessoa real. Porque uma das coisas, Richard, que é muito importante a gente falar, eu costumo falar dentro do meu setor, que a gente sempre fala assim, dentro da empresa a gente fala assim, quem é o presidente? Então, o presidente tem a pirâmide lá, o presidente, aí vai escalonando e tal. No meu negócio, não fala que a gente tem que cuidar do nosso negócio? No meu negócio, dentro da minha estrutura, o meu presidente é o frentista. Porque é ele que tem o poder de levar ou de sair pessoas do posto. Ele que leva a marca, ele que tem o poder do brand. Porque se eu não cuidar desse profissional, eu posso ter uma área de estratégia aqui dentro da companhia fantástica, um grande plano, mas não esse chega profissional na ponta, né? aqui, ele pode não conseguir fazer levar na ponta. Ou às vezes eu posso até não ter uma estratégia tão robusta aqui e esse cara conseguir entregar algo bom. Então, a gente pensa muito nesse profissional como ele é o topo da pirâmide, porque ele é que leva a minha marca pro meu consumidor. Quando você vai num posto, você não tá pensando no posto do João, da Maria, do José, você tá pensando naquela marca que você tá ali abastecendo. Então, por isso que eu realmente tenho que preocupar com o propósito disso. E aí, a gente pensou assim, vamos trazer um ator, né, que é essa persona, para dentro dos nossos conteúdos, fazendo essa websérie, que fale a linguagem desse público. Então, a gente visitou o posto, né? Ele também visitou, conheceu um pouco de como que funciona e tal. E passamos a pensar assim, tá, o que tá em alta agora também, que tá todo mundo maratonando, né? A Netflix já tem aí já um tempo, mas na época só se falava, hoje tem outras plataformas. Naquela época, eles falavam muito só a Netflix. Então, a gente assim, cara, o que engaja na Netflix? Como é que chama a atenção? As pessoas gostam de maratonar um conteúdo, que um episódio chama a atenção do outro. Então, a gente falou, vamos trazer isso para a área de treinamento. Vamos esquecer o que a gente fez, e aí realmente a gente fez isso. A gente pegou tudo que a gente tinha na plataforma, a gente desfez do que a gente tinha, para realmente lançar algo novo. E aí a gente não adiantava também lançar um curso. Então eu tinha que fazer uma série de conteúdos, né? A gente fez várias webséries, conteúdos diferentes, técnicas de vendas, SSMA, conteúdos técnicos de recebimento do caminhão, atendimento, combustíveis, né? Enfim, uma leva de conteúdos, e que a gente até fez um plano de comunicação que a gente ia lançando aos poucos, né? E a gente amarrou igual, assim, não, tudo bem que na Netflix não é assim, mas a pessoa, ela só vai liberando ali os episódios depois que ela assiste o outro, porque um tá conectado, né? Então, a gente viu que isso foi muito positivo, né? Assim, a gente mudar a forma de levar o conteúdo, porque muitas vezes a gente pensa com o nosso olhar, mas eu tenho que pensar com o olhar daquela pessoa que está assistindo aquele conteúdo. Hoje, eu costumo falar no meu setor, assim, cara, a gente tem que pensar em várias modalidades. Hoje a gente já tem uma convergência digital já mais estruturada, a gente leva o conteúdo, seja através da plataforma, websérie, Telegram, o canal do WhatsApp, podcast, enfim, o Webmeets e os presenciais, né, que a gente tem. Então, porque as pessoas querem aprender de diferentes formas. Então, com esse formato de websérie, esse foi um salto que a gente deu, que é repaginar, trazer um personagem, uma pessoa, que apesar de ser um ator, mas uma pessoa que era
é um ser, uma pessoa humano, que né? um ser humano, né? Uhum. Não é um bonequinho que tá ali falando com ele e tal. E que tá, assim, falando da teoria, mas ele tá vestido com o uniforme de frentista, ele Uhum. tá num posto. A gente trouxe as webséries muito pra realidade A do gente foi nosso... filmar no posto, A gente lembra? foi pro E posto. eu lembro que era engraçado, né? E isso Uhum. tinha muito a questão Brincadeiras, do assim. humor, porque a gente colocou algumas coisas interessantes assim. Quando a gente foi construir o conteúdo, a gente pensou assim, cara, o que o frentista faz muito bem, mas o que ele também às vezes erra? Porque, Sim. gente, tem isso também. Então vamos trazer isso, uma forma humorada, o que ele faz correto e o que ele faz errado, Aham. mas com um jeito assim, que chame atenção e que o cara fala assim, cara, realmente acontece isso aqui no posto e tal, sabe? Provavelmente usou a linguagem dele também, né? Uma Isso. linguagem muito coloquial, mais próxima à realidade Mais próxima, dele. exato. E não um diretor de terno e gravata falou, ó, lançamos um novo produto, agora você tem que falar isso. Ou usar termos, assim, difíceis, que às vezes... Da Faria Lima, né? Que não aproxima, né? Então, a gente tem que entender muito o nosso público. Se eu quero aproximar e se isso está dentro do meu DNA, não pode estar só pregado. Isso tem que estar realmente dentro da cultura de treinamento também, né? Então, a gente trouxe muito isso. Então, quando a gente foi para os postos, a gente fez simulações, o frentista, quando ele vê o treinamento, ele fala assim, cara, ele tá abastecendo certo mesmo, ele pegou o bico certo, ele abriu o capô corretamente, então ele se identifica mesmo, né? E eu acho que na maioria das vezes ele pode até achar que é um frentista, né? De um posto ali. É que eu acho legal, assim, a gente lembra dessas soluções, né? Todas essas webséries que a gente fez em conjunto, e aqui eu acho que é a metodologia edutainment de fato, assim, implementada, né? Que é misturar entretenimento com educação. Então, em nenhum momento a gente falou que era curso, né? Em nenhum momento a gente falou, ó, você tem tantas horas para terminar esse treinamento. Então, a gente saiu desse modelo mais duro, né, exigente, obrigatório, e foi para uma linha com, que nem você falou, né, com muito humor, com leveza, mas ao mesmo tempo muito sério, no sentido de trazer o conteúdo relevante, o conteúdo que tem a técnica lá. Então, acho que o meu time, assim, todo mundo fala, é super orgulhoso. É um case até hoje. É um case até hoje. E essas árvores de decisão, né, que eu acho que é importante quando você traz o que é errado, o que é certo, na solução tinha momentos ali de interação que você escolhia, né, o que era certo, o que era errado. O que responder, né? E aí, direto no vídeo, né? Direto no vídeo era é. interativo. E aí você tinha um feedback ali, quando estava errado, já tinha mal feedback. sabia, o pessoal dava risada, mas mal sabiam eles que eles estavam, na verdade, treinando. Ó, isso aqui é o que não fazer, né? E a gente via pessoas errando de propósito na solução, mas mais para ver o que ia acontecer ali, né? Qual era a piada qual era a piada que ia soltar ali, né? Quando ele errasse ali o caminho, né? E deu tão certo que, assim, conteúdos técnicos, porque a gente pensa, a gente trabalha com uma bomba relógio. Então, assim, a gente não pode trabalhar com estatística. A gente trabalha com probabilidade de acontecer. Então, o treinamento, a websérie que nós fizemos com vocês de SSMA, ela é totalmente técnica. É uma das que no início mais bombou, porque você trouxe um conteúdo técnico, mas um conteúdo que poderia ser tratado como obrigatório, a gente não tratou, até porque o público não é funcionário nosso direto, né? Mas a gente trouxe o conteúdo com essa leveza para eles realmente entenderem os perigos da operação e por que a gente está falando aquilo, né? E como que ele consegue absorver. É claro que quando a gente está falando isso, a gente teve também outras coisas. A gente fez um plano bacana de comunicação interna, né? Tanto interno quanto para os nossos revendedores. A gente, a forma de comunicar, tudo isso também foram aprendizados interessantes, porque assim, a forma de comunicar, você falou assim, não falou que era um curso obrigatório, a gente já faz uma chamada, aquela pergunta estratégica, né, que chame a atenção daquela pessoa que está vendo aquele texto e fala assim, então, se você quer mudar isso aqui, ó, tem um conteúdo, uma websérie nova na plataforma, clica aqui e tem que fazer um marketing da coisa, né? O copywriting ali, a headline, para poder chamar a atenção, já que não é obrigatório, você tem que usar dessas técnicas de engajamento aí, né? E uma outra coisa que eu achei, assim, a gente foi achando caminhos, né? Buscando caminhos. Outra coisa que eu achei que a gente foi buscando o revendedor, a equipe dele, né? O revendedor fala é o empresário, né? O dono do posto de serviço. A equipe dele. Se eu ficasse focada só no revendedor, comunicar, que a gente gosta muito de fazer, tem que comunicar com o líder. Tem hora que a gente desafia um pouco o status quo de algumas coisas que são ditas por aí. Mas assim, a gente tem que alinhar com o líder, sim. Mas o revendedor, às vezes, ele tá com tantas coisas na cabeça dele, num negócio. A nossa operação ela é muito específica. A gente ganha dinheiro na terceira casa decimal.
Então, assim, é uma operação muito dinâmica. Varejo do nosso segmento, aconteceu uma guerra em tal lugar, mudou o presidente em tal país, tudo isso interfere no nosso negócio. Então, se eu achar que o cara vai tirar o tempo dele ali, um monte de coisa acontecendo só para a área de treinamento, nem todos vão fazer isso. Então, a gente tinha que buscar caminhos de como que eu chego no frentista de outras formas. Então, a gente tem também plataforma interna, né, que a gente chama de Clube Ali, que é uma plataforma de negócios que comunica com o nosso cliente. E lá eu tinha formas de comunicar com o frentista. Então, eu tinha como mandar SMS para o frentista, comunicar com o frentista de outras formas. A gente buscou meios de falar com esse frentista em plataformas que eles estão cadastrados, né? Que tem os dados deles ali, para que eles mesmos pudessem se inscrever. E o que mais chamou a atenção da gente é que quando eu passei a comunicar direto com o frentista, o meu engajamento até aumentou. Então, olha que legal, então você não teve que ficar dependendo do líder. Não, fiquei precisando depender do líder, porque esse que é o ponto. Se eu dependo só do líder e ele tem várias coisas na cabeça dele, e aquilo é só mais uma dos problemas que ele precisa resolver, pode ser que eu não entre na prioridade. Sim, Esse que foi o ponto. Como que eu consigo chegar no frentista de uma forma mais rápida? E SMS é uma coisa que todo mundo recebe. Então, para o público operacional, funciona muito bem. Então, E nunca pensaram em WhatsApp? no WhatsApp também. Só que hoje, assim, como tem ainda muitas questões, né, de LGPD e tal, então a gente... É celular pessoal. Tem algumas questões. Então, a gente começou com o SMS, né? A empresa ainda está trabalhando para evoluir ainda para algumas questões de WhatsApp, mas o SMS para nós, ainda para esse público, ele funcionou muito rápido. Porque só clica aqui nesse link e faça a sua inscrição. E então a gente percebeu assim que o nosso salto de 600, que às vezes nem chegava em 600, se eu vou pegar o meu resultado do ano passado, nós tivemos aí 27 mil participações. Nossa. Né? É claro que... De 600 para 27 mil participações. Então, boa parte desses 27 mil participações são todas voltadas para o digital, que é todo o EAD. E então, assim... a gente tem feito algumas campanhas para poder manter o engajamento e tal, mas o que eu quero trazer aqui é aquele problema que eu tinha, que até então as pessoas falavam que era difícil, que não queria, que tinha um preconceito, eu já venci essa barreira. Legal. Hoje a minha barreira talvez seja outras, né? De trazer sempre uma novidade, né? Trazer sempre novos conteúdos. Mas assim, é que eu sempre falo pro time, né? Que se tiver que ter problema, que sejam problemas bons, novos, né? Novos, né? Porque isso aí você já passou. Agora vai chegar a novidade. Agora eu queria evoluir para a gente perguntar os grandes aprendizados nesse processo todo. Então, o que você fez que deu super errado? Que se você pudesse fazer de novo, você faria diferente? Assim, Richard, eu não vou dizer que deu super errado, tá? Porque eu acho que mesmo que o que dá errado, a gente tira alguma coisa ali. A gente aprende não, alguma então, coisa, por isso né? que é a parte de aprendizados. Mas assim, eu acho que o cenário em si, eu acho que como a gente não tinha pensado nisso antes, eu acho que a pandemia, ela trouxe assim, ela abriu muito a nossa cabeça. Sim. Então, quando a gente fala de inovação, eu não preciso esperar um problema como esse para eu sempre pensar em inovação. A gente poderia ter feito antes. Talvez a gente, né, nós aqui do time, talvez a gente não tivesse pensado em tudo, mas se a gente já tivesse com essa cabeça mais conectada à inovação, assim, o feeling, né, ficar falando de inovação, é realmente aquela essência mesmo da inovação. Tanto é que, a partir disso, eu comecei a fazer benchmarks com diversas empresas de diferentes segmentos. Porque quando eu bebo só da água do meu segmento, eu fico com um olhar um pouco míope. Porque eu só vou olhar para os meus concorrentes e vou achar que é aquilo ali que funciona. E aí eu passei em mineradoras, eu passei em empresas de food service, de chocolate, eu comecei a diversificar, fui eletrodoméstico, não tô falando os nomes aqui não, mas é só para... Eu fui tentando fazer benchmarks em empresas grandes, com áreas de T&D já bem estruturadas, para a gente também ver o que funciona lá,
pra gente, falar, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Legal. Então, eu acho que esse ponto da inovação, a gente ficou com isso mais aguçado de lá pra cá. E aí, por quê? Parou de ter medo, né? Passou- De errar. Isso, porque a gente tinha um medo de dar um passo pro digital, porque todo mundo falava que, será? Tinha ainda essa negativa. Então, esse também é um ponto que a gente quebrou essa barreira. Se alguém fala que sei lá, que não gosta ou dá uma opinião negativa, eu não vou só por essa opinião. Eu tenho que cavar mais fundo para avaliar. Às vezes não funciona para você, mas pode funcionar para mim. E eu vejo que também vocês arriscaram no modelo, na metodologia, de botar Esses foram humor, pioneiros Isso. aí. de tentar coisa diferente, não fazer o e-learning tradicional. Isso. Então, a gente, assim, nós saímos na frente numa época que ninguém ainda estava pensando nisso, porque as dores eram gigantes das organizações. Então, a nossa área, ela se tornou uma proposta de valor muito forte para a nossa revenda. Hoje, eu falo sem medo de errar, quando um executivo vai visitar um posto, tem várias propostas de valor. A nossa área é uma das que é mais pontuadas pelo revendedor. E isso pra gente é um valor, porque quem tá dando esse feedback, não sou eu que tô falando da minha área. Eu quero que o cliente fale da minha área. Então, ainda pensando no que eu aprendi, eu acho que tá muito isso ligado à inovação. E também, assim, se eu tivesse pensado em inovar... tivesse esse feeling, né, mais apurado, eu não tinha tido tanta ansiedade, porque na hora que você tá com o problema, você quer fazer tudo rápido, porque você tá com tanta ansiedade para lançar várias webséries, a gente sabe que tem um time, tem um processo, tem um tempo mínimo para fazer. E às vezes a gente acaba se irritando com uma coisa aqui, outra ali e tal, atropelando algumas coisas. Que às vezes vai impactar, porque assim, às vezes você perde uma semana em alguma coisa, só que essa websérie vai durar anos. Isso. E o impacto de atraso de uma semana pode ser ruim, mas o impacto de não ter o melhor produto vai ficar anos no ar. Exato, isso. Com aquilo E só que evidente. quando você tá na ansiedade, você não pensa claramente. Esse que é o ponto. E ainda você tava num modelo que pra muita gente ainda era pioneiro, né? Hoje olhar pra trás e falar, na pandemia eu fiz isso, você consegue falar... Tá bom, um monte de gente agora já deve ter feito algo parecido, mas ali naquele pioneirismo você não tinha outras referências até para fazer benchmarking, né? Porque você estava sendo pioneira, isso, né? E tem um outro ponto. A gente estava gravando numa alta pandemia, que tava todo mundo preocupado. Então tinha uma questão também de saúde importante. Eu lembro, eu tinha me preocupado de fazer gravação externa, e o Covid. Isso, a gente com máscara. Aí eu não podia espirrar, que a gente já falava que era alguma coisa, né? Hoje em dia... Mas assim... tinha tudo isso, tinha a questão de você conseguir que o revendedor, porque a gente fez gravação em loco, né, nos postos, então que o revendedor também abrisse o local pra gente. Teve até uma situação que você me lembrou aqui, que assim, poxa, você tá fazendo a gravação, você tá com tanta ansiedade pra gravar, que tem algumas coisas que às vezes saem do lugar. Por exemplo, você vai gravar num posto. Você fez a visita técnica? Você visitou? Você viu se tá chovendo? Se tá com sol? Como é que tá? O sol tá pra que lado e se tal? Tem barulho de carro. Tem barulho de carro. E então, assim... Teve coisas que a gente teve que tomar algumas decisões. Eu lembro de uma conversa que eu tive contigo, né, no meio desse projeto, é até engraçado, né, a gente olhar para trás e dar risada disso, né, porque o sol chegou um momento que atrapalhou uma boa parte da gravação, né. Isso. Aí eu falei, cara, uma coisa que eu ainda não conseguia controlar o sol. O resto do processo eu consigo controlar. Mas a gente aprendeu, e isso virou também uma melhoria de processo, né, essas visitas técnicas, ter talvez aqueles difusores e coisas assim para evitar que a luz atrapalhe. Isso, e esse é um ponto, porque assim, você tá colocando ali uma turma para gravar. Imagina, sai um time de um estado para um outro para gravar e tem ali uma questão do sol. Como é que você traz de novo a equipe para gravar? Tem tudo isso. Então, eu acho que esse foi, assim, um das maiores ansiedades. Eu acho que a ansiedade talvez tenha sido uma dor, sabe? O contexto era, de certa forma, era muito pesado, né? No sentido de tem que dar resultado, temos que fazer uma websérie que encante, estamos em pandemia, então tinham várias variáveis ali que geravam essa pressão, né? No entanto, olhar para trás agora, a gente olhar e ter orgulho, conseguimos, algo gratificante demais. E tinha um outro ponto também, imagina, a gente está defendendo um projeto, e se ele não der certo? Fazer todo esse esforço, todo esse movimento. É tudo, é a equipe, é a estrutura, é o orçamento, entendeu? É uma coisa que você acredita. Você está acreditando, está levando para cima e você está tendo ali autonomia de tomar aquela decisão. Mas se desse errado, né? Então, eu acho que o que eu poderia deixar aqui, né, de insight
para quem ou está começando ou já está mais maduro, mas ainda tem alguns medos, não ficar só vivendo a sua área. A gente vive muito só o nosso negócio. Uhum. Eu acho isso ruim. A gente tem que sair um pouco. E eu fiz uma vez um curso que o consultor, vocês já devem ter ouvido falar muito dele, Oscar Motomura, ele fala que você tem que ter uma visão 360. Quando você está só vivendo ali no seu mundo, só o meu segmento, eu posso perder uma oportunidade incrível de trazer uma super ideia inovadora, porque eu estou bebendo de uma outra fonte que deu certo lá e que você pode transformar para cá. Mas às vezes eu estou olhando só para o meu segmento. Estou olhando só, entendeu? Então, fica com a visão limitada, né? Agora, curioso, cara, e o que, trocando aqui, né, a perspectiva, e o que deu muito certo, ou seja, você até, uma dica de ouro aqui para quem tá ouvindo, que talvez, assim, uma coisa que a gente fez, que se eu fizesse o projeto hoje de novo, certamente eu faria parecido, justamente trocando essa perspectiva do aprendizado para aquilo que você reconhece, assim, isso aqui valeu muito a pena e eu faria de novo. Olha, eu acho que, assim, o que valeu muito a pena é você revisitar seus processos mesmo e não ficar apegado, assim. A gente tem muito apego no que a gente faz. Uhum. Então, a gente faz uma coisa e aquilo deu muito certo e aí a gente fala assim, eu não quero desfazer disso. Então, até então, se eu não tivesse dado esse salto de tentar fazer uma websérie, trazer conteúdos novos, pensar coisas diferentes e tal, eu talvez, se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu tivesse com os bonequinhos até hoje. Entendeu? E ainda aí esperar cair por terra a programação, enfim, porque ainda existem empresas que até hoje estão em alguns formatos que não engajam mais. A gente tem a missão de mudar todas as empresas, é engraçado, né? que a gente tem essa luta. Eu montei a empresa em 2012 e desde o primeiro dia a gente sempre teve uma regra. Não pode ter bonequinho. Desde 2012. Então... Essa conversa é antiga, essa conversa a gente... E sabe que até hoje a gente vê cliente pedindo, eu quero 2 personagens com tantos movimentos. O que é isso? A gente nem entra quando é muito infantilizado. Então eu acho assim, que pra mim, porque assim, eu não tenho tantas porque deu tão certo que eu acho assim, que eu faria de novo o que a gente fez, a gente ampliaria, fazer mais cursos, mais conteúdos, mas eu realmente não ficaria presa, né, naquilo que a gente fez e ficar sempre pensando assim, cara, deu certo isso aqui. Mas pode ter uma coisa nova que eu não fiz ainda que vai ser melhor, sabe? Legal. Vamos agora falar um pouco de resultados. Sim. Não é? Sim. Vamos fazer Você tem que colocar aquele teu boné aí do CFO. CFO Coração de Gelo. Só que sabe, tá até difícil ser o CFO disso, porque tá tão claro, é tudo presencial, vai tudo pro online, o CFO já tá feliz, né? Mas eu já sei que eu vou fazer. Você tem que achar aí. Vamos lá botar o bonezinho aqui de CFO. E, cara, eu acho fantástico tudo que você está fazendo. Migrar do presencial para online, golaço. Com isso, eu já tiro 2/3 do seu orçamento para o ano que vem. Tá? Mais ou menos. Então, já estou gostando da história. Agora, assim, você fazer websérie, gravação, tá? É muito caro isso. Por que a gente não faz aqueles e-learnings mais básicos, bonequinhos, que são bem baratinhos? E assim, aí em vez de cortar 2/3 do seu orçamento, eu consigo cortar 90% do orçamento. Então, Richard, essa é uma pergunta que eu acho que toda a galera da UTD sofre, né? Que é o ROI, qual é o retorno disso e tal. Financeiro. Olha, me incomoda essa pergunta de forma geral no dia a dia, mas não tem como fugir muito disso, porque... até dei uma palestra recentemente falando isso. Até quando a gente tem que provar, né, a importância da nossa área Eu lembro, eu estava na palestra. De T&D. Mas, assim, algumas coisas que eu aprendi, né? Primeiro, quando um CFO ou um diretor vem falar comigo, eu aprendi a fazer leituras de cenários mais rápido. Então, lógico, todo dia eu estou aprendendo, né? Mas fazer leituras de cenários... Com quem que você está falando? Quem que está te questionando? O que essa pessoa entende sobre T&D? Porque a maioria das vezes, eu tive uma situação uma vez que eu fui questionada por um executivo e no meio de uma reunião, né, se ia aprovar ou não o CAPEX, e aí no meio da reunião eu falei assim, eu preciso
te explicar um pouco mais sobre a minha estrutura, sobre a minha área, o que minha área faz. Porque eu acho também que o mundo de um executivo, ele é tanta coisa acontecendo, o tempo dele é tão curto, ele tá tão focado ali também no resultado da empresa e tal. Então, assim, às vezes eu preciso entender o cenário dele, mas eu acho que a gente, como T&D, a gente precisa cada vez mais falar a linguagem de negócio. A gente precisa, muitas vezes, quando uma pessoa questiona isso, a pessoa já engasga e já volta e fala assim, realmente questionou lá que o ROI, não sei o que lá, e a gente não tem ROI porque é intangível. Cara, busca alguma forma de mostrar esse resultado. Então, o que eu faço, primeiro é o seguinte, aí tem que ver como que cada gestor tem a sua autonomia. Eu tenho uma frase daquela série Suits. Suits, que é do Harvey Specter, né? Que ele fala o seguinte, é melhor você pedir perdão do que pedir permissão. Então, eu vou muito por essa linha. Se me deu o orçamento para o ano, foi aprovado o orçamento do ano, eu tenho que entender o seguinte, que eu tenho a responsabilidade de fazer as minhas entregas e eu tenho que saber gerir aquilo. Então, se me deu o orçamento, eu não fazer o melhor dentro daquilo, né? Eu não fico pedindo endosso para cada coisinha que eu vou fazer. Então, assim, eu fragmento coisas maiores, menores, e aquilo que tem um orçamento que realmente foge da minha alçada, que sobe para a diretoria, eu faço uma apresentação estruturada, mas eu não faço a apresentação assim, vim aqui pedir aprovação e tal. Eu faço como se estivesse fazendo. Então, eu faço a apresentação assim, faço um demo de tudo, fizemos a cotação dessas empresas, assim, assado, a empresa que nós selecionamos foi essa, o que nós vamos entregar é isso aqui, o demo é isso aqui, a programação já tá em protótipo visual, né? Exato. Aí eu deixo para a pessoa falar alguma coisa. Porque quando você vai pedir permissão, o não vem. Na maioria das vezes, o não vem. Então, se você fala assim, mas por que você pensou? Pensei isso, porque isso está dentro da estratégia. Se você realmente tiver com a estratégia desenhada. Então, eu acho que um caminho que para mim funcionou é esse. Eu percebi que ao longo do tempo, quando eu falava assim, Nilson, eu tô pensando... pensando, já foi, né? Já foi, entendeu? Então, assim, eu imaginei... Não, já vem com uma coisa estruturada, pede uma reunião estruturada. Vim aqui para uma reunião para te apresentar o que vai acontecer nos próximos meses. Achei perfeito. Eu acho que você está trazendo, assim, se eu fosse tentar te parafrasear, né? Acho que a tua dica ao conversar com executivos, como CFO ou na diretoria, nunca chegar do tipo tateando no improviso, né? Ou seja, você chega com embasamento, já fez uma pesquisa prévia, traz os elementos da tua pesquisa e objetivamente você falou, minha sugestão é essa, inclusive está aqui o protótipo e já vai acho que até você falou uma questão até de atitude, né? Já chega como se tivesse aprovado. Né? Protagonismo. E eu tenho que pensar assim, aí, por isso que eu tô falando, cada um tem que avaliar até onde pode ir, mas assim, o que a empresa me deu como alçada? Eu tenho que fazer jus dessa alçada. Se tudo eu tiver que pedir para fazer, aí vai ter coisa que vai falar para não fazer. Então, esse é um ponto. O outro é fazer a leitura de cenário. Como é que funciona o Nilson? O Nilson gosta como? Ele é visual? Ele é numérico? Ele é um cara... Como é que funciona? Numérico, vai falar de pessoas de metodologia de ensino. Vamos supor, o Nilson chegou agora na empresa. É um executivo, chegou agora na empresa. Eu colo no funcionário dele. Como é que funciona o Nilson? Como é que você faz as apresentações? O que já bombou? O que deu certo? E capaz do meu time te falar certinho. Como é que me convence? Aí, ele gosta de um mapa, assim, ele gosta de um gráfico assado, ele gosta dessas palavras você tem que usar. Aí eu vou pegando aquilo, quais são as palavras que ele usa muito nas reuniões. Eu falo, gente, você tem que ter habilidade para saber com quem... Eu já tive muitos gestores, então tem um que queria um navio, outro queria uma bicicleta, outro queria uma moto. E aí, se você vai sempre com o mesmo... estilo, né? Você acaba não conseguindo a aprovação. Legal. Então, esse foi um ponto, né? Mas a questão de falar o negócio é o seguinte, eu acho que a gente precisa... Quando eu falo que estou fazendo treinamento, eu estou fazendo treinamento para frentista, mas eu já abasteci carro, eu já troquei óleo, eu já conversei várias vezes com o revendedor, eu já gerenciei um posto, eu tento entender o que está acontecendo no mercado, converso com o comercial, faço visita de campo. Então, você começa a falar a língua do negócio. Quando alguém fala, você está lá no escritório no ar-condicionado? Não, eu estou no ar-condicionado quando eu preciso ficar no ar-condicionado e vou para o campo quando eu preciso. Então, quando a gente estava fazendo a nossa websérie,
A gente estava lá para orientar a sua equipe, para falar o que pode, o que não pode, se isso é questão de segurança, se não pode. A gente era até um pouco chato em algumas questões. Não, mas assim, até a participação muito ativa em dizer os detalhes. Ó, isso aqui não é assim que ele fala, ele não se posiciona assim, ou então isso aqui nunca ficaria assim, porque, de novo, a conexão com o público, real, né? Tem que ser real e tem que ter essa conexão. A pessoa que vai receber o treinamento vai ter que olhar e falar, isso me representa, eu consigo me enxergar aqui, né? Então, assim, tem coisas que são tão detalhes do negócio, vamos supor, você vai olhar para um posto, você vai ver... os bicos do abastecimento têm suas cores, tudo tem um porquê que tá ali. Aí se você chegar lá, os bicos estão com cores diferentes, o frente está com a camisa para fora. Então, a gente tem que ter esse olhar para conectar, porque quando você tá falando com a pessoa, você não sabe se a pessoa ela não sabe ou se ela tá te testando. Então, se ele estiver te testando, você perde a oportunidade de ter o seu papel como gestor de T&D, porque você, naquela hora, você perdeu a oportunidade. E aí eu te digo, se você perder a oportunidade naquele momento, às vezes é difícil você conseguir... Aquela primeira impressão pode não ser para a vida toda, mas ela vai permanecer um bom tempo. Eu, como CFO, coração de gelo, tô até com medo de você. A gente pode seguir pro próximo quadro aqui, porque senão daqui a pouco ela vai pedir mais orçamento e vai conseguir. Não, porque quando você falou assim, não, porque você vai reduzir. Não, aquilo que sobrar eu vou pensar em outras coisas, entendeu? Então, isso que eu tô com medo até de conseguir mais orçamento, vai saber exatamente que palavra usar. Então, vamos lá. Vamos aqui pro nosso próximo quadro, que é a pergunta que a gente faz todo o episódio. Para você, o que é a revolução da aprendizagem? Richard, eu penso o seguinte, a revolução da aprendizagem, para mim, é você colocar a T&D aonde ele realmente precisa estar. E eu acho que isso depende mais de nós do que da organização. Eu acho que nós, da área de T&D, que precisamos nos posicionar cada vez mais como esta área que revoluciona, através do conhecimento, os resultados da empresa. Então, por exemplo, só para... Acho que meu tempo tá até estourando aqui, mas assim, educação para mim tem que passar pela estratégia de negócio, ela tem que passar. Então, eu tento debater muito isso, porque quando a pessoa fala assim, não, mas vai gastar com educação e tal. Vocês têm filhos, não tem? Sim. Eles passam por um processo de educação desde pequenininho. Você falou que ele tá com bebezinho. Eu tenho um bebê de 3 também. Eu tenho 3 filhos. Pois é, 3 aqui. Então bebezinho. Aí imagina, você olha pra mim assim, não vou ensinar não, porque não vai dar ROI. Né? Então, Imagina, fala isso pro seu filho. Acho que é uma boa pergunta pro CFO. Você põe teu filho. Pergunta o ROI do seu filho. Você pergunta o ROI da escola do seu filho. É isso. Então, eu acho que a gente precisa... Você economiza, né? A gente precisa entender que desde que a gente nasce, a gente passa por um processo de educação. As empresas só chegam aonde estão por conta do conhecimento. Você vai ter que ter conhecimento melhor de vendas, porque um concorrente está chegando. Você vai ter que ter um conhecimento mais de produto, porque alguém lançou um produto novo. Todo mundo é assim. Então, eu acho que tudo passa pela educação corporativa, tudo passa pela área de desenvolvimento. Só que em algum momento, a gente recuou. Em algum momento, a gente perdeu essa... não são todos, né, as empresas, mas eu falo assim, alguns profissionais da área de T&D perdeu um pouco isso e se deixa, às vezes, levar pela questão dos custos, dos investimentos. Então, eu acho que é deixar realmente a área de T&D no lugar onde está, e a gente, como agente transformador, levar isso, tentar buscar isso, caminhos para a gente colocar realmente a educação como parte da estratégia. É muito legal o que você está trazendo, cara, que assim, o que a gente defende aqui, até um dos propósitos aqui do podcast, é levar o T&D para esse lugar estratégico, que é o lugar que ele deveria ficar o tempo todo, né? E a gente percebe que dependendo da empresa fica muito apagadinho, não consegue esse protagonismo todo que você está dizendo, não consegue ser esse agente de transformação. Então aqui a gente está dando insumos de casos aqui, casos de como o T&D está sendo estratégico sim, está impulsionando que você até acabou de trazer, né? Assim, ponteiro de negócio, está trazendo resultado de negócio. Não é educação, sim, por toda a parte da missão de desenvolver pessoas, mas não é só no intuito, vamos dizer assim, da caridade de desenvolver pessoas, né? Tem toda uma questão, além, que é muito bom transformar as pessoas, mas também tem toda uma questão que é para impulsionar resultado de negócio também, né? E, Karen, o dia que você sair da área, eu vou te contratar para convencer os nossos clientes, você falar com o CFO dos nossos clientes por que a solução vale a pena. Pois muito bom. Mas assim, gente, eu sou muito feliz, né, de trabalhar nessa área de educação corporativa, e já tem alguns anos já, então acaba que
Algumas coisas também que já apanhei, tá? Eu tô contando aqui as partes Sim. boas, né? Mas a gente já apanhou muito nesse sentido, desse posicionamento, da forma de se comunicar, da forma de vender o seu peixe, né? Sim. Vender o seu negócio, essa sua estrutura, né? E dar a ela realmente a visibilidade que ela merece. Muito bom, Perfeito. muito Tá? bom. Vamos agora perguntar para você quem é a Karen, tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Fala um pouco sobre você. Ó, eu sou filha única, né? Sou casada, não tenho filhos, tenho um pet, faço parte da comitê científica do CBTD, né? Da BTD. Adoro viajar, adoro tomar vinhos, né? Então foi fácil trazer você aqui para São Paulo para... Nesse momento de frio, né? Mas assim, eu gosto muito de viajar, ver novas culturas. Eu tenho uma mente um pouco inquieta, gosto de experimentar coisas, principalmente que está ligado à minha formação. Gosto muito de ler, gosto muito de LinkedIn e de Instagram, então estou sempre olhando o que de legal que está acontecendo, né? Então, acho que é mais isso. É difícil a gente falar da gente, né? e um pouco profissional, só para a gente ter um resumo. Eu sou formada em marketing, né? Faço hoje um MBA de recursos humanos estratégico. Sou técnica em química, também entrei, inclusive, entrei na empresa, inclusive nessa área, pensando uma coisa e fui para outra. Até que deu química, né? Que deu química. E é isso, assim, eu tô, assim, sempre em busca de conhecimento, né, para minha formação. Eu acho que hoje, não só as formações, não só o que é formal, mas eu estou sempre buscando o que está acontecendo de mercado, meus concorrentes, estudando mesmo, vendo o que você está colocando no LinkedIn. Vendo os posts home office. Mas entendendo o que funciona, o que não funciona, né? Dividindo com o meu público, participando de alguns eventos. E eu gosto também de participar de muitos eventos, assim, que não são só do nosso negócio. Assim como fazer benchmark, mas também participar de eventos que não é só de educação corporativa, mas que também vão somar para a minha criatividade, para o meu desenvolvimento. Até naquela linha, né, que você tinha trazido anteriormente, né? De abrir o leque, né? De visão, ter uma visão mais ampla, né? Exatamente. E não uma visão muito viciada só no teu setor. Né? E fazer o meu PDI, né? Cuidar do meu autodesenvolvimimento. Então, isso é uma coisa que eu faço muito. Eu estava fazendo uma lista de quantidade de cursos que eu comprei só no passado. Eu comprei uns 70 cursos. Nossa! Só de coisas diferentes. Desde alimentação, como se alimentar bem, como cozinhar, como, enfim, da minha área, né, de RH, de business partner, dou uma misturada e tal, mas... Se eu lançar um curso de LinkedIn, já tem uma pessoa já tenho aí, ó, opa, tô na fila. O que eu acho legal, assim, você falou que a sua formação é marketing. Isso. E agora você está fazendo MBA aí de gestão de RH estratégico. Então, olha que legal essa combinação muito poderosa. E é interessante porque dava para notar isso, mesmo sem ser falado da formação, o jeito que ela posicionou, né, a solução, você falou do brand de cada posto, o jeito que você enxerga. Então, o que a gente fala muito... Fala muito de negócio. Né? Fala muito de negócio. O que a gente sente que T&D falta um pouco desse quê de marketing. Né? Se o time de T&D tivesse... Né, ou de trade marketing. Né? Se tivesse mais essas noções de marketing, eu acho que até como vender o projeto, como fazer a comunicação, acho que todo mundo ganha. Porque a gente sempre fala, ó, se T&D aprender um pouco mais com marketing, talvez essas questões de defesa do projeto, ou de divulgação do projeto, que no final do dia a gente está falando de pessoas, né? E marketing também tem muito o estudo da psicologia do ser humano, como é que eu influencio comportamentos. Então, essa casadinha que você está fazendo, ela para T&D, ela é fantástica, né? E é legal, assim, sabe? Porque quando eu entrei na empresa, eu entrei ainda na área técnica, né? Com química. Então, eu fazendo análise do combustível. Então, eu ainda não tinha decidido. Quanto tempo na empresa? Eu tô com um pouquinho mais de 20 anos. Nossa. Tô com um pouquinho mais de 20 anos. Mas eu entrei, era de menor, minha mãe assinou um documento lá e tal. Mas assim... Começou com 7 anos. Entendeu? Menor aprendiz. Mas assim, eu ainda não tinha definido o que eu queria fazer, né? Você colocou um ponto importante. Mas assim, indiferente da formação, né? Eu acho que se você for uma pessoa que está em busca, vai para o campo, faz um... Mas tem que querer aprender, né? Lifelong learner. Né? Entendeu? Muito bom, muito bom. E falando de LinkedIn benchmark, como que as pessoas, se quisessem fazer um benchmark com você, como que as pessoas podem entrar em contato com você? O meu LinkedIn é o meu nome, né? Karen Luiz Rodrigues.
Mota, eu tenho que fazer, porque tem uma outra Karen lá, às vezes as pessoas me marcam e é outra. E o meu Instagram é Karen Luiz Rodrigues, né? Então, as pessoas podem me procurar, eu estou aberta a compartilhar, a aprender também. Eu acho que essas trocas são super legais. E deixa eu dar um hack aí de LinkedIn para quem quiser. Se você botar Karen e Ali Combustíveis, você acha todas as Karens na Ali Combustíveis. Aí, tá vendo? Então, eu aprendi um aqui, ó. exatamente. Então, você não precisa botar o nome inteiro. Basta botar o nome e a empresa, né, que você acha. Aí, tá vendo? Então, botar Nilson Revo, vai aparecer você. Né? Tá vendo? Mais um aqui, ó. Eu falei que se for lançar o curso, eu faço. Exatamente. Karen, muito bom. Muito obrigado pela participação. Obrigado por aceitar esse convite. E certamente eu sair aqui com várias dicas aí sobre esse projeto, que eu lembro que... o time é muito orgulhoso de ter participado de toda essa jornada aí contigo, né? Acho que nem se falou, teve os desafios, e hoje olhar para trás, ver todas as webséries e tudo, você saiu de 600 para 27 mil participações, sabe? Isso. É fantástico, vale assim. Muito a pena, valeu muito a pena, né? A gente olha e fica muito orgulhoso com a Mas tem que fazer mais, né? Fazer mais. E, de novo, te agradecer também por ter compartilhado, né, tantos insights aqui. Eu mesmo, foi legal relembrar de algumas coisas, mas acho que eu mesmo participando, não tinha noção da dimensão, tamanho, né? da dimensão que foi e tudo que você trouxe aqui. Então, muito obrigado aí por ter vindo e ter compartilhado tanta coisa legal. Eu que agradeço, gente, pelo convite, e conta comigo, e em breve a gente conversa mais sobre mais conteúdos, viu? Obrigada, viu? Obrigado. Nilson, de 600 a 27 mil. Pô, esse é número poderoso, né? Acho que já justificou, né, CFO? Não, eu CFO, Voto vencido, né? Tô com o olho roxo, Voto tô vencido. com o braço dolorido, canela aqui também. Agora, eu notei várias coisas aqui que eu lembro quando tá falando do presencial, né? Todo mundo fala presencial, mas tem tantos problemas no presencial. Logística, imagina, 1.500 postos de gasolina. Turnover, a pessoa sai, como que você... Você treinou ontem e a pessoa saiu, e aí? Padronização, você falou muito. Engajamento presencial, às vezes o cara tá lá, mas tá prestando atenção. E você não tem dados. Então, os problemas do presencial, né? Assim, a gente é suspeito porque produziu a websérie, mas mudar o conceito de curso para websérie, trazer um personagem, né, que ela falou, mascote. Uma outra coisa que eu anotei aqui começou a pandemia, vamos lançar um podcast, sabe? Não tem tempo, vamos fazer alguma coisa rápida, MVP, vamos errar, não tem problema, a gente vai aprender. Vai da inovação, né? Esse mindset de inovação, né? Exatamente. Gostei muito quando ela falou que o presidente da empresa é o frentista. Eu anotei isso também. Que ele muito que bom. Tem o mais poder de mudar, né? Tanto receita quanto a marca, ele leva a marca para a cabeça do consumidor. Inspiração Netflix, a parte de comunicar com a pessoa direto, sem o líder, né? Na época ela falou de SMS, e aqui na Rivo a gente já está com algumas soluções de fazer isso via WhatsApp. Enfim, tem várias coisas aqui que eu anotei que foi bem legal. Eu também, Richard, acho que você citou vários que eu também tinha tomado nota aqui, mas olha que interessante, essas 27 mil conclusões que a gente está falando são em treinamentos não obrigatórios, tá, pessoal? Então, acho que tem um destaque importante aqui, porque uma coisa, assim, lembrando que no caso da Karen, aqui nesse estudo de caso que a gente explorou, não são colaboradores dela, né? Então, tem os revendedores, colaborador do revendedor. Então, ela teve que usar o marketing, os gatilhos, a forma do conteúdo, a qualidade do conteúdo para chegar em números tão expressivos, né? Fora que a gente falou aqui, o desafio da infraestrutura, a distribuição, como chegar nesses 1.500 postos, né, de forma remota. Então, presencial, obviamente, já era uma barreira por si só. Você falou também rotatividade alta, a questão de padronizar. E aí a gente aprendeu muito, né, como se conectar com um público específico e como usar essas táticas de entretenimento, né, dentro das soluções educacionais para engajar o público. Você falou a pirâmide invertida, né? Isso é muito legal. Então, eu anotei isso também. O frentista que no final do dia está no comando. E eu acho que tudo, né? Se não vou ficar repetindo aqui o que você já trouxe, chegou diretamente no frentista, o engajamento aumentou. Então, vários insights aqui muito interessantes. Espero que você tenha conseguido aí. Será que um ou outro você não consegue aplicar ou refletir sobre a forma como você está fazendo, né? Ficou aqui, acho que a dica, né, que ela disse, a dica de ouro foi, se ela não tivesse inovado e testado uma forma diferente, ela nunca saberia, né, se isso daria certo ou não. Então ficou a provocação aí sempre buscar inovar, fazer diferente, e quem sabe aí você encontra uma forma que
vai ser melhor do que as que você já faz hoje, né? E você que está ouvindo esse podcast no carro, chegou a hora de abastecer, pode parar lá no posto da Ali, né? Uhum. E perguntar com o frentista sobre esse treinamento aí que... Verdade. Né, eu já várias vezes fiz treinamento para a empresa, eu chego lá na ponta e pergunto para a pessoa e o melhor feedback é esse. Legal. Mas, Nilson, e se as pessoas quiserem fazer benchmark ou entrar em contato com você? Legal. No LinkedIn eu estou com o Nilson Figueiredo, ou usando o hack que o Richard passou, Nilson Revo, você vai me encontrar lá, né? E no Instagram eu estou com @nil_Figueiredo. E o da Revo? @somosrevo. E o meu contato, @RichardoShow, em qualquer rede social, você vai me achar. Legal. Nilson, mais um episódio aqui. Mais um episódio inédito, mais um estudo de casa, hein, pessoal? Agora tanque cheio, né? O tanque tá cheio agora. E, Richard, o que tem aí o que será que vai vir aí no próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos falar um pouco do futuro. Do futuro da aprendizagem, do futuro do trabalho. Ou será que é o presente, Richard? Só para ficar essa pulga aqui. Não sei. E também, assim, o que as empresas não estão fazendo diante desse presente e futuro, né? Muitas empresas paradas no passado e o futuro andando, e tem muita coisa para a gente se adaptar quando a gente fala o futuro de trabalho, o futuro da aprendizagem. Opa. Estaremos com Mark Tawil, que é um palestrante, mentor, treinador, um grande especialista em estratégia de comunicação, e vai dar uma aula para a gente sobre esse tema, e também um amigo e um influenciador aí de LinkedIn. Então vai ser um prazer receber o Mark aqui no nosso próximo episódio para falar um pouco sobre o futuro do trabalho e o futuro da aprendizagem. Vamos lá?